pessoal, aqui é a Érica do canal Érica Crochê, passando aqui para compartilhar com vocês mais algumas reflexões sobre a vida e sobre o crochê. E eu quero começar esse vídeo mostrando para vocês essa maravilha que eu encontrei hoje. E através dessas maravilhas que eu encontrei, olha só para isso, gente. Uma flor com um square quase pronto já. Aliás, duas, né? Tem duas amarelas e tem 3 azuis desse tom aqui. Tem 3. Olha que lindeza, gente. E mais um tanto de sobrinhas que eu não sabia que eu tinha, gente. Nem tão sobrinhas assim, né? Esse aqui é o fio amigurumi. Esse aqui também é no fio amigurumi, ou o fio ane. Esse é o fio ane. Tem mais um pouquinho de fio amigurumi. Esse aqui também é o fio charme. Tem barbante, tem fio ane. Mais um pouquinho de barbante aqui. Mais um pouquinho aqui. Tem muitos pouquinhos, gente. Olha, mais um verde aqui, barroco. Esse aqui também é barroco. Esse amarelo aqui, que também tem bastante, nem é tão pouquinho assim, barroco. Esse também. E esses fios aqui, ó, de polipropileno, que eu nem sabia que eu tinha. Encontrei eles nos meus guardados. E ainda tem mais esses aqui, que é um fio náutico, que eu fiz algumas bolsas um tempo atrás e eu encontrei eles. Tem um saquinho aqui que não era pra estar aqui. Mas enfim, gente, olha que maravilha. E eu queria compartilhar com vocês esse meu achado. E a partir dele, fazer também algumas reflexões. Olha aqui, que lindo esse verde, gente. Eu tenho aqui começado, que eu iniciei essa semana, um jogo de passadeira, melancia. Então, eu fiz já as bases dos tapetes pequenininho e tô fazendo aqui já a base da passadeira. Eu creio que vai ficar muito lindo. Eu vou virar a câmera e vou conversar com vocês um pouquinho a respeito desses achadinhos aqui. Olá, pessoal. Boa tarde, como vocês estão? Aqui é a Érica do canal Érica Crochê. Estou passando para compartilhar com vocês mais algumas reflexões que eu fiz durante esta manhã. Eu falei boa tarde, né? Mas não sei que hora que esse vídeo vai chegar até você. Então, bom dia, boa noite, boa madrugada. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu mostrei para vocês ali anteriormente, né? A caixa de sobrinhas que eu tenho aqui. E eu tô aqui com meu crochê, tá, gente? Falando e crochetando. Vamos ver se eu consigo falar e crochetar, porque pra crocheteira, às vezes é difícil falar e crochetar, né? Não sei, algumas têm mais habilidade, outras não. Eu fui limpar a casa hoje, organizar, porque sábado é esse dia, né? Sábado é o dia D, o dia da faxina. Então, eu estava organizando as minhas coisas, meus fios, as minhas... Deixa eu arrumar aqui meu cone que tá fazendo barulho. Organizando meus fios, uns EVAs que eu tenho aqui. E no meio desses fios e desses EVAs, eu encontrei essa caixinha que eu mostrei pra vocês. Mas, por que eu comecei por aqui, pela faxina? Porque essa semana, no começo da semana, eu assisti alguns vídeos das meninas, da Rit e de tantas outras que eu já me esqueci o nome, que a minha memória não tá muito boa. Naquele desafio das sobrinhas. E eu fiquei pensando aqui comigo, poxa, como eu queria participar desse desafio, mas eu não tenho sobrinhas. E eu fiquei um pouco triste, né, desanimada. Eu falei, poxa, eu queria tanto fazer esse desafio das sobrinhas, participar com elas, mas eu não tenho sobrinhas. Tenho outros barbantes, mas as sobrinhas eu não tenho. Então, eu desisti da ideia de participar da hashtag. Só que hoje, eu organizando, tirando caixa daqui, coloca ali, sacola, mochila cheia de coisa.
eu achei aquela preciosidade ali que eu mostrei pra vocês. Aquele tanto de sobrinha, flores feitas, já, né, o wood square quase pronto, praticamente pronto, só falta colocar ali o cru, areia, né, a cor mais clarinha que eu quiser. Mas ainda tem mais umas florzinhas que eu acho que eu não mostrei ali, que é daquele fio de polipropileno. 6 rosinhas, daquele mesmo modelo que eu fiz, que eu posso aplicar em guardanapo. E quando eu encontrei aquilo, eu comecei a pensar, sabe? O Senhor falou ao meu coração. Será que nós não temos aquilo que queremos? Realmente não temos? Ou será que nós apenas não estamos vendo aquilo que temos? Porque eu também achei que eu não tinha aquelas sobrinhas. E eu as tinha, as tenho, né? Elas estão aí. Estavam escondidas no meio da minha bagunça. Porque não tem jeito, né, gente? Quem mexe com artesanato sempre vai ter uma baguncinha. E aquela baguncinha útil, eu sempre tenho dó de jogar minhas coisas fora. Eu já fiz várias coisas em artesanato e é tudo tão caro, né? Eu tenho dó de jogar fora. E eu vou guardando. Coloco um pouco numa mochila, o outro pouco numa sacola, outro pouco numa caixa e vou colocando na área de serviço. Então, de alguma maneira, fica invisível aos meus olhos. E eu não lembrava que eu tinha esses fios. Não lembrava mesmo que eu tinha essas sobrinhas. E o Senhor me fez pensar, né, na nossa vida. Quando a gente fala, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo executar essa tarefa, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento. Será que nós não temos mesmo? Ou será que nós temos e eles estão escondidos, camuflados, guardados no meio da nossa bagunça interna? Nós temos tantas bagunças internas às vezes, né? E coisas preciosas podem estar lá, no meio dessa bagunça. E eu limpando e fazendo essa reflexão, né? Comigo mesmo. Eu falei, eu vou compartilhar com o pessoal essa reflexão. Observa bem se você realmente não tem aquilo que você gostaria de ter. Ou se, assim como as minhas sobrinhas, elas estão escondidas, guardadas em alguma mochila, em alguma caixa, aí num quartinho escuro do seu interior. E o que você precisa, assim como eu precisei, é apenas tirar tudo do lugar. Vai dar um pouco de trabalho, é cansativo. Você começa a fazer e de repente você fala, meu Deus, acho que eu vou desistir dessa faxina aqui, tá tão cansativo, não acaba nunca. E olha que ainda ficou coisa para eu desmanchar, porque eu achei pedaços de coisas começadas que eu fiz e parei de fazer, mas a linha tá nova, né? Tá perfeita, dá para fazer muita coisa ainda. Eu preciso desmanchar e fazer de novo. E isso também me fez pensar. Muitas vezes a gente tá aí com a nossa vida toda embabadada, né? Ou toda repuxada, franzida, faltando ponto. Ou sobrando ou faltando, né? E a gente pensa assim, nossa, essa peça não tem mais jeito, né? A minha vida não tem mais jeito. Tá tudo embabadada. Acho que eu usei a linha errada. Acho que eu usei a agulha errada. Não tem mais jeito para essa peça. Não tem mais jeito para essa vida minha. Não tem mais jeito. Mas, se você tiver o trabalho e a coragem de desmanchar essa peça, fazer um rolinho, pensar num novo modelo, numa nova estratégia, você não vai ter aí uma peça linda. É o que eu quero fazer com todos esses fiozinhos que eu encontrei, com todas essas sobrinhas que eu encontrei. Eu quero e vou transformar cada uma delas numa peça nova, linda, que vai enfeitar o meu lar ou o lar de outra pessoa. E assim pode ser com a nossa vida também. Se nós tivermos a coragem de mexer, revirar as nossas caixas, as nossas sacolas dos cantinhos escuros que nós temos guardado elas, encontrar as coisas perdidas, guardadinhas lá no cantinho, de repente ter o trabalho de enrolar cada uma delas de novo, desmanchar, pensar num novo projeto, num novo modelo e refazer.
com aquela mesma linha, um trabalho que vai ficar lindo, né? Com aquela mesma história que nós já temos, construir uma nova história, de repente mudando algum ponto, mudando uma agulha, misturando linhas, misturando fios, e nós vamos ter uma peça nova, uma vida nova, para que nós possamos viver e sermos felizes, vivermos em paz. Essa é a reflexão para o dia de hoje. Eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos o que eu fiz com as sobrinhas que eu encontrei. Aguardo vocês. Tchau, tchau.